Finalmente, acho que a palavra fica melhor. Finalmente, uma grande vitória nesse segundo turno. Teve a do Vitória lá, né? Mas foi 4-0, aquela expulsão, enfim, 2 expulsões. O Palmeiras ganhou de 4-0, mas esse não. Esse, pelo menos, no segundo tempo, nós vimos um Palmeiras diferente do que vinha apresentando no segundo turno. Mas da forma como a gente está acostumado a ver. A forma com a identidade desse time. Era só forçar um pouquinho, né? Era só jogar um pouquinho assim de bola. Começou aquele primeiro tempo preguiçoso. Olha a mensagem para você. Se inscreva no canal, tá? Nos ajuda. Me ajude a continuar crescendo por aqui. Se inscreva se você ainda não está inscrito. Aquele primeiro tempo preguiçoso, desinteressado, deixe seu like também pra gente. E aí, pronto. O Abel acho que deu uma chacoalhadinha no intervalo, com certeza, teve participação do Abel, teve participação, porque estava um primeiro tempo, né? Ruim de ver, O Vasco jogando melhor que o Palmeiras em casa. O Vasco lá na zona do rebaixamento, jogando melhor. O Vasco penúltimo colocado. Nós pegamos o Vasco na lanterna e perdemos. Pegamos o Vasco vice-lanterna e no primeiro tempo o Vasco conseguiu ser melhor que o Palmeiras. Não pode, não dá. O Palmeiras líder do campeonato, aquele primeiro tempo para apagar, para esquecer. O segundo tempo, outro time, outra história, outro resultado, da forma como a gente está acostumado, da forma como o Palmeiras joga e tem que continuar jogando. Espero que seja assim, ó. No segundo tempo, para dar um. Né? É agora. Essa é a referência do Palmeiras. É esse o Palmeiras do restante da temporada. Tem que ser esse aí, do segundo tempo. E não importa que era o Vasco. Porque contra esse mesmo Vasco no primeiro tempo foi duro, foi sofrido. Então é o time que mudou. A postura que mudou no segundo tempo e por isso goleou 4-1. Tomou gol no finalzinho lá. Não tem problema. Mas conseguiu um bom resultado, e um resultado assim, que traz um pouco de paz, né, de tranquilidade. Era um jogo muito ruim. Palmeiras jogando contra Galo, contra Fluminense, contra o Cerro, tudo jogo ruim. Tudo jogo ruim. Mas o que aconteceu de diferente para esse Palmeiras jogar bola? Esquecemos um pouquinho desse negócio de 3 zagueiros, né? Esquecemos um pouquinho. E, ó, às vezes vocês vai ver a transmissão, os caras falam umas coisas que a gente tem que filtrar, tá? Tem que dar uma filtrada. Porque vem umas coisas aí que a gente tem que filtrar, tem que entender, tem que traduzir. Porque às vezes o Palmeiras jogava com 3 zagueiros e não era 3 zagueiros, porque o Murilo jogava de lateral. Às vezes o Murilo jogava de lateral. Contra o Cerro, não, tá? Contra o Cerro, pior ainda. O Alan jogou de ala. Pior ainda. Mas muitas vezes os 3 zagueiros, quando jogava ali Barbosa, Gomes e Murilo, o Murilo virava lateral. Era 3 zagueiros de função, mas não 3 zagueiros de posição dentro de campo. É que jogavam os 3 zagueiros. Isso não quer dizer que o Palmeiras jogava com uma linha de 4 ou de 5. 3 zagueiros, 5. 2 laterais e 3 zagueiros. Não. O Murilo era lateral, então era uma linha de 4 jogadores defensivos, mesmo sendo 3 zagueiros posicionados, mais um como lateral. E aí se falava que o Palmeiras estava jogando posicionado com 3 zagueiros. Não, não estava. Não estava porque o zagueiro fazia a função do lateral. Hoje, que jogou com 2 zagueiros, com o Giai que voltou no time, e o Giai, para marcar, ele resolve, ele serve. Para jogar ali posicionadinho, para fazer cobertura, para chegar uma bola na frente. Ele chegar no fundo e dar um passe para gol, eu não vimos ainda, né? São mais de 90 jogos sem nenhum passe para gol. Tudo bem, tá ruim ali. Mas ali tem o Alan também, acho que tinha, tá? Acho que tinha. Acho que foi a despedida do menino, a gente já vai falar sobre isso. Mas ele chega até ali, e quando tinha o Alan, vamos dizer assim, que acho que fica melhor, o Alan resolvia por ali. Só que quando o Alan vira Alan, meu Deus, você não faz isso com ele não, Abel, não faz isso com esse menino não. E aí, o Alan estava resolvendo lá na frente. E o Giai foi lateral hoje. Não fica, não, hoje o Palmeiras está jogando com o Giai, mas o Giai está fazendo 3 zagueiros. Não estava. O Giai estava jogando de lateral. Só que o que eles não entendem, que às vezes eles falam para vocês, é que quando a jogada vem pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras, o lateral ele tem que fechar para cobrir o zagueiro. Aí fica aparecendo no desenho da câmera que tem 3 zagueiros, mas os caras não tem que entender isso, quem está comentando o jogo, né? Que não são 3 zagueiros, é só uma cobertura de lateral. Só uma cobertura de lateral. Palmeiras jogou no 4-4-2 hoje. 4-3-3, vai, porque aí tava o Arias ali pelo lado, tava 3 jogadores de frente. Tava o Flaco, tava o Maurício e tava o Tigrinho. Então 4-3-3. É mais fácil da gente entender. Então não tem essa história do Giai fazer o terceiro zagueiro. O Giai só cobria quando a jogada vinha pelo lado esquerdo. Aí fica ouvindo umas bobagens aí que os caras falam durante a transmissão. Então, às vezes, quando 3 zagueiros, um é lateral, e hoje o lateral que jogou de lateral não jogou de terceiro zagueiro. Então, só pra gente deixar as coisas claras, que as coisas voltaram ao normal. Estou dizendo isso por quê? Para explicar que o melhor momento do Palmeiras na temporada, e faz um tempinho já, foi bem antes da Copa do Mundo, inclusive. Porque quando o Palmeiras estava para sair, para parar para a Copa do Mundo, o time também caiu. E passou 50 dias sem jogar e voltou, depois da Copa do Mundo, em baixa, queda livre. Queda livre. Fez uma vitória em 4 jogos. Agora não, agora é um Palmeiras que pelo menos hoje dá essa esperança para a gente de reencontrar de novo esse bom futebol,
segue o líder, reencontrar esse bom futebol, jogando da forma como o Palmeiras está acostumado a jogar, com 2 zagueiros. Não é porque chegou o Barbosa, que tem que enfiar ele no time, parece que é obrigado a enfiar ele no time, e hoje ele jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, não sei porquê, né, se saiu machucado, se foi por uma opção do Abel, não sei, e entrou o Murilo, que não vinha jogando bem. O Murilo não vinha jogando bem. E aí o Abel saca o Murilo, põe o Barbosa, e joga com 2 zagueiros e 2 laterais, fazendo função de lateral. Ninguém fazendo função de terceiro zagueiro. Esquece isso, que isso é uma bobagem que falaram hoje. Então, 2 laterais jogando como lateral, e o Palmeiras faz um segundo tempo muito bom. Muito bom. Começou, olha só, eu anotei, 1 minuto gol do Flaco, 6 minutos gol do Vitor Roque, 10 minutos gol do Maurício. Então resolveu a parada em 9 minutos de futebol. 9 minutos de futebol. A gente tem os gols aí, vamos até ilustrar aí, ó. Os gols do. Esse já foi o quarto gol do Flaco, né? Esse já foi o quarto gol do Flaco, um golaço do Flaco também. O cara ficou até com medo que a bola ia nele lá, mas a bola foi para a rede, o repórter lá ficou meio assustado, mas a bola foi para a rede, caiu na canhotinha do Flaco. Flaco de centroavante, terminou o jogo assim, pelo menos, né? No primeiro tempo era aquele Flaco de meia, Vitor Roque de centroavante, quebrando a bola ainda, mas ele vai melhorar, ele vai melhorar. Mas o Flaco de meia, né, fica longe do gol não sai. O Flaco chegou, centroavante, tá? O Flaco chegou a 19 gols na temporada. 19 gols na temporada. Nós estamos aí, estamos terminando agosto, o Palmeiras fez 24, faltam 14 no Brasileiro, faltam 5, no máximo 5 na Copa do Brasil e 5 na Libertadores. Então são 14, são 24 jogos. Faltam 24 jogos para o Palmeiras na temporada ainda, e o Flaco já tem 19 gols. A melhor temporada dele foi a temporada do ano passado, 25 gols. Então o Flaco está pertinho, dá para tranquilo para bater essa melhor temporada da carreira dele, chegar aos 25 gols, ou mesmo passar os 25 gols. Mas para isso ele tem que jogar onde ele jogou no segundo tempo, como centroavante. O cara joga ali, o cara é matador. É o melhor atacante que o Palmeiras tem, com 19 gols marcados e 9 assistências, hein? E 9 assistências. Então não dá para desperdiçar talento, né? Não dá para a gente colocar o Arias só para correr atrás de lateral, não dá para colocar o Alan de ala, não dá para colocar o Flaco de meia, né? Então só as coisas começarem a funcionar, ou seja, cada jogador na sua posição onde rende mais. O Palmeiras tem bola, tem jogador, a diretoria contratou, tem um time forte. O Abel nunca treinou na carreira dele, que é curta, um time tão bom como esse do Palmeiras. Agora tem que fazer essas peças funcionarem, né? Tem que fazer essas peças funcionarem. E hoje, assim, o Arias, eu acho que estava descansando para quarta-feira, a gente tem até que entender, o Arias depois da Copa vem ficando muito tempo, eu ia dizer que ele está jogando muito, mas não, ele está ficando muito tempo em campo. Jogando muito ele não está. Espero que ele comece a jogar muito a partir de quarta-feira. Mas eu entendo também que esse negócio de ficar muito atrás de lateral não deve ser algo que o Arias faça de boa vontade. Tem que fazer porque tem que cumprir a função tática, né? Mas não acho que ele faça assim de tão boa vontade o tempo todo ficar marcando lateral. O cara é atacante. O cara entra em campo e fala assim, hoje eu vou ser marcado, vai ter trabalho para driblar o cara, para ir para cima, para chegar perto do gol, para dar um passo, para fazer o gol. Ele está entrando com a preocupação assim, nossa, hoje eu vou correr atrás do lateral o jogo inteiro. Isso não é legal para atacante. Não é legal para atacante. O cara quer jogar, quer ficar perto do gol, quer estar por ali para resolver a partida. Mas não resolver defensivamente, tendo que correr atrás do lateral, né? Então eu acho que cada um na sua, a gente vê um Palmeiras jogando a bola como jogou hoje, por exemplo, e que foi um segundo tempo que dá assim aquela satisfação de ver o time jogando, que dá aquela alegria e assim a confiança de que esses jogos decisivos que vêm pela frente, aliás, é Santos agora na Copa do Brasil, na outra, depois terminando a Copa do Brasil, que são 2 semanas seguintes, já vem a quartas de final da Libertadores também, então são jogos decisivos, importantes, e que o Palmeiras precisa jogar um pouco mais de bola, como jogou no segundo tempo. Então traz essa confiança, e eu espero que o Abel tenha entendido também, né? Espero que ele tenha entendido, e hoje a gente vai ouvir aqui, daqui a pouquinho, a entrevista do Abel, que o Palmeiras, ele se reencontra com 2 zagueiros, porque daí ele coloca um jogador mais de frente, ele coloca, né, hoje ele teve Vitor Roque e Flaco, o Vitor Roque não tá bem ainda, mas o Abel tá deixando ele em campo, ele recuperando. E tá certo, daqui a pouquinho ele vai voltar a ser aquele Vitor Roque que faz os golzinhos dele, hoje até fez um de pênalti, né, que o Flaco entregou a bola para ele bater, eu acho até que o Flaco deveria ter batido, mas o Flaco entregou para ele bater, e o Vitor Roque fez o gol dele, que traz centroavante, atacante, tem que fazer gols. O cara tá com a cabeça boa, ele tem que botar a bola na rede. Então o Vitor Roque só chegou a 7 gols nessa temporada, é pequenininha a marca dele, pequenininho, e ficou muito tempo machucado, é verdade, mas quando voltou agora de novo, não volta bem. Então ele voltando, fazendo os golzinhos dele, vai ser importante para o Palmeiras, até porque nessa fase decisiva ali, vai ser importante ter um Vitor Roque bem, ter um Vitor Roque com confiança, ter um Vitor Roque que arrisque as jogadas ali dentro da área, perto da área, e um cara que consiga ler um pouquinho melhor o jogo também. Então eu acho que é importante, mesmo ele não estando jogando bem, deixa ele ali, vai ali, pegando confiança, pegando ritmo de jogo,
daqui a pouquinho eu acho que a gente vai ver um Vitor Roque melhor na partida. Porque a gente tem um Flaco voando. Mas deixa o Vitor ali, ele não jogou bem os primeiros 45 minutos, deixa para a próxima. Tá joia, Rai. Tá joia. Obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente já chama o Abel, então. Então deixa o Vitor Roque por ali, a gente joga 45, não foi bem? Põe o Flaco de centroavante, deixa o Maurício. Vocês que acompanham sempre minha live por aqui, aliás, obrigado pela audiência de sempre de vocês. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, para a gente é muito importante, né? Para vocês que acompanham sempre a live, a gente vem dizendo sempre que o Maurício tem que jogar nesse time, que o Flaco tem que ser o centroavante, principalmente nesse momento aí de baixa do Vitor Roque. Deixa o Flaco de centroavante. O cara já tem 19 gols e 9 assistências. E o Maurício chegou a 9 gols, 6 só depois da Copa do Mundo. 6 só depois da Copa do Mundo. Então, nesse momento aqui no Palmeiras, quem vive o melhor momento, e é isso que eu falo, tem que usar os jogadores que estão no momento bom. É o Maurício, que está no melhor momento, e hoje guardou mais um, terceiro gol, contra-ataque com o Andréas. Ali ele estava de meia, tá? Ali ele estava de meia. Ele não jogou de meia hoje. O meia era o Maurício, que estava até um pouquinho à frente dele nesse lance. Mas o Andréas, quando ele tem essa bola, quando ele puxa um contra-ataque, cabeça levantada, vendo o Maurício passar por lado de cá, tá aí o Maurício que fez mais um gol, aí ele dá a bola pro Maurício, dá a bola e vem pro abraço, dá a bola e vem pro abraço. O Maurício dentro da área finaliza, faz o 6º gol deles, só depois da Copa do Mundo, já tem 9 na temporada, sai pro abraço e mais um gol dele. Então, o Maurício também tem que jogar. O Flaco está artilheiro, fase artilheira da carreira dele o ano passado e esse ano tem que jogar. O Flaco tem 44 gols no ano passado e esse ano. Como é que esse cara vai ficar de fora do time? Não vai jogar de centroavante. E o Maurício, que está voando também, tem que jogar. E aí, claro que no momento decisivo, o Arias vai ser o cara importante. Daqui a pouquinho ele volta naquele ritmo dele. E aí, meus amigos, algo que a gente tem que falar, o que vai acontecer, é que eu acho que hoje nós vimos a despedida do Alan. Eu acho que hoje foi o último jogo do Alan. Eu falei aqui para vocês, eu tenho gravado vídeos, você que não acompanha aqui a live e nem os vídeos do canal, a gente vai atualizando tudo que vem acontecendo, né? E terça-feira, eu já falei pro pessoal que vai ter uma reunião que deve sacramentar aí a venda do Alan para o Manchester City. 40 milhões de euros não dá para segurar, né? Então o Palmeiras vai fazer mais um grande negócio, Esse menino deve ir embora, como outros já saíram, né? Como Hendrick, Alan, Vitor Reis. Agora é a vez do Alan, né? Hendrick, Estevão, né? Estevão, Vitor Reis e agora o Alan. Então, mais um jogador que está saindo, mas sai porque não tem como segurar, né? Chega uma proposta desse tamanho, de 40 milhões de euros. A gente está falando de 240 milhões de reais, tem que liberar o menino, até porque é um sonho do garoto também de chegar num gigante da Europa, um time que vai disputar tudo em todas as temporadas, assim como o Palmeiras é na América do Sul, o City é assim na Europa. Então, vai ser bom para ele, para a família, para o Palmeiras também. E aí o Palmeiras tem que liberar o menino, que deve realmente seguir, já deve ter sido a última partida dele, acho que quarta-feira ele vai lá no Nubank Park só para dar aquele tchau para a torcida, vai, mas é um jogador que deixa uma lembrança de um jogador que foi muito importante, né? Foi muito importante para o Palmeiras, com rendimento, com entrega desportiva, com entrega financeira, então um jogador que deixa muita coisa aqui e vai seguir o caminho dele, e a gente tem que torcer para ele à distância também. Só que o Palmeiras tem que repor. Eu fiz a conta o seguinte, o Palmeiras esteve muito próximo do Danilo, certo? Não trouxe. Falando aí de 28 milhões de euros. Não gastou esse dinheiro. Não gastou. Tá lá, em algum lugar do cofre, lá tá guardadinho lá. Porque tinha esse dinheiro para investir, fez a proposta e não trouxe o jogador. Agora o Palmeiras está vendendo o Alan por 40 milhões. Ou seja, 40 milhões de uma venda e mais 28 que deixou de gastar. Não, vamos falar aí de 68 milhões, não vai gastar isso. Mas que o Palmeiras gaste 30 para contratar alguém para suprir essa ausência. Eu acho que é um bom investimento num jogador e o Palmeiras vai achar muita gente de qualidade para chegar e vai ter que repor, tá? Não tem como. A saída do Alan, até porque o Paulinho sempre nesses últimos tempos, uma grande interrogação. O Paulinho sempre é uma grande interrogação. A gente nunca sabe quando ele vai estar bem, quando ele vai jogar. Aliás, ele nunca conseguiu jogar, né? Uma sequência, nunca conseguiu entregar. Então não dá para a gente imaginar que o Paulinho seja o substituto do Alan, não nesse momento. Pode vir a ser, não agora. Então o Palmeiras vai precisar ir para o mercado. Porque o Paulinho parece, de novo, estou ouvindo dizer, aí vou até atrás dessa informação melhor, que para quarta-feira contra o Santos, dia importante, tá aí o Paulinho. Aqui tá o Paulinho, deixa eu ver se dá certinho aqui. Aí, esse Paulinho tá aqui, ó. Aí na quarta-feira, ele pode ser opção. Vai estar no banco para entrar aqueles 20 minutinhos, começa tudo de novo. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45. Quando ele esteve bom, começou como titular, jogou 60 minutos, machucou de novo. Machucou, teve problema muscular, teve problema no tornozelo, e é um Paulinho que vai começar de novo o processo. Então, o que o Palmeiras precisa fazer? Sem gastar o dinheiro do Danilo e com a venda do Alan,
Luiz Henrique tem que ser a bola da vez. O Palmeiras, o Luiz Henrique já falou que quer sair do Zenit, né, quer vir embora para o Brasil, quer voltar para o Brasil. Há pouco tempo estava negociando com o Flamengo, aí não deu certo. Então, acho que é o momento do Palmeiras chegar, fazer uma oferta e trazer esse jogador. O Palmeiras estava preocupado em contratar um jogador de meio de campo, e eu acho que está certo. Tinha que trazer um jogador para esse setor mesmo, porque o Andréas perto do gol, a gente viu só um flash assim, do que ele é capaz ali no meio de campo, nesse contra-ataque que saiu o gol do Maurício. Ele é o cara ali do meio de campo. Então o Palmeiras ou coloca o Martínez, Marlon e Andrés, fica um meio de campo de muita qualidade, com o Andrés mais próximo do gol, e aí pode trazer o jogador de lado para jogar ali, inclusive, a mesma coisa. Tira o Alan, que joga ali pelo lado direito, que vai ser vendido, ótima venda, parabéns para o Palmeiras, parabéns para o Alan e para o City também, que vai fazer uma bela de uma contratação, e aí o Zenit está querendo vender o Luiz Henrique quer voltar para o Brasil, você repõe, mesma função, mesma posição, eu acho que vai ser uma troca com o Palmeiras até botando, não precisando gastar tudo que conseguiu com a venda do Alan. Então vai ser uma reposição muito boa ali pelo lado, um jogador que está no mercado e a janela fecha dia 11 de setembro. Então tem um tempo, fechando o negócio na terça-feira, o Palmeiras vai ter um tempo muito bom para negociar, contratar, acertar com o atleta, acertar com o Zenit e trazer um jogador de muita qualidade. Você vai ter Luiz Henrique de um lado, tem Alan do outro, Alan não, Arias do outro, e aí no meio você pode ter o Andrés, pode ter o mesmo Maurício, pode ter o Flaco na frente, pode ter o Vitor Roque na frente. Daqui a pouquinho a gente, espero eu, que a gente volte a falar de Paulinho também nesse time, aí você resolve o ataque do Palmeiras. Mas é importante, acredito que eu acho que eu já vi alguma coisa que a Leila e o Barros estão conversando com o Abel sobre primeiro a venda, né? Liberar o menino, o Abel, claro, tem que passar pelo Abel, liberar o garoto, o Alan, ali pelo lado direito, e aí tem que passar pelo Abel o nome que vem também. E aí eu acho que tem que ser um consenso aí de se trazer um jogador de qualidade, que para mim é esse menino, Luiz Henrique, aí o Palmeiras realmente continua com um time muito forte, competitivo pro resto da temporada, que a gente está no momento decisivo, né? E ainda bem que nós estamos, parece que, reencontrando o bom futebol. A gente está aqui na live hoje, feliz porque vimos um segundo tempo que deu essa alegria, essa tranquilidade, essa confiança de que a coisa parece que está voltando nos eixos. Com dois zagueiros, né, Abel? Lateral, com o Flaco de centroavante, com o Maurício no time. O Arias hoje estava descansando, tudo bem, mas quarta-feira vai jogar. Então é um time que a gente espera que seja muito forte também na quarta-feira e nesse momento decisivo da Libertadores também, que o Palmeiras tem pela frente. No Brasileiro, né, teve um enrosco ontem do vice-líder, ficou aí 6 pontos, um jogo a menos, não tem problema, vão jogar aí contra o Mirassol. O Palmeiras também vai jogar lá no próximo final de semana. Mas o Palmeiras, de novo, abriu uma vantagem tranquila, uma vantagem que dá essa tranquilidade, que aí o Abel, num jogo ou outro, pode até mexer um pouco no time, poupar algum jogador, e aí que dá uma certa condição dele administrar um jogo ou outro ali, que é importante nessa maratona, né? Que daqui a pouquinho o Abel vai falar sobre, jogamos quarto, jogamos domingo, mas é assim mesmo. Time que está disputando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, joga quarto e domingo. Na minha época era assim também. Não tinha todas essas Copas, mas o brasileiro era muito maior. Então tinha que jogar quarto e domingo do mesmo jeito. Eu ganhava bem menos, viu? Ganhava bem menos, então não dá para os caras ficarem reclamando, não. Então, eu acho que o Palmeiras tem um elenco hoje que tem essa condição. O Abel faz 5 substituições todo jogo. Aliás, hoje, no segundo tempo, quando a coisa ficou resolvida e ficou rápido, depois que o Palmeiras veio para o jogo, como eu falei aqui, gol com 1, com 6 e com 10 minutos do segundo tempo, em 10 minutos, 3-0, matou o jogo. Foi preciso 10 minutos de jogo para matar o jogo contra o Vasco, que é vice-lanterna. E não dá para jogar assim 45 minutos. O segundo tempo foi 45 minutos, mas em 10 matou. Não dá para jogar assim contra o Santos na quarta-feira, um time mais competitivo, um time que tem essa identidade que a gente está acostumado, tanto do time do Abel quanto do Palmeiras hoje em dia. Então não dá para jogar com essa intensidade, sem dar oportunidade para o adversário, porque quem teve as oportunidades, eu anotei aqui, no primeiro tempo foi o Vasco. Foi o Vasco. O Carlos Miguel fez uma defesaça lá daquele Davi, que estava impedido, inclusive, mas foi boa. E o Thiago Mendes também, o Miguel pegou logo no comecinho, e no segundo tempo, o Nuno, antes de fazer o gol, ele fez uma defesaça, o Carlos Miguel. O único problema que eu vi desse jogo, algumas infiltrações do Vasco por dentro da defesa. Por dentro da defesa. Eu acho que essa história de muitas vezes mudar de 3 para 2 zagueiros é que tem atrapalhado um pouco o negócio. Sabe por quê? Porque quando você joga com 3 zagueiros, ocupa mais espaço, né? Quando você tira um, aí você tem que aproximar mais esses 2 zagueiros. Né? E aí você perde um pouco daquele entrosamento, daquele encaixe que quando está jogando o tempo todo com 2 zagueiros, é mais natural. Mais natural, estão acostumados, ficam mais próximos. Quando tem 3, eles se afastam. E aí quando volta para 2, eles têm que se aproximar de novo. E aí, às vezes, cria um espaço ou outro. Hoje foi o primeiro jogo que a gente viu, assim, efetivamente, jogando com 2 zagueiros, que dê esse espaço para infiltrar por dentro da defesa. Isso é algo que o Abel precisa corrigir. O Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, 20 gols sofridos, junto com o Atlético Paranaense.
Mas hoje o Vasco conseguiu infiltrar ali por dentro, e isso preocupa. Porque normalmente uma defesa bem postada, como o Palmeiras sempre teve, uma defesa que tem essa característica, que é a menos vazada do campeonato. Não pode dar essas brechas para o adversário, principalmente para infiltrar por dentro, né? Por dentro. Então tem que estar um posicionamento melhor ali. Agora que voltou Murilo no segundo tempo, Barbosa jogou primeiro, sempre trocando com o Gomes, vamos ver como é que fica a defesa do Palmeiras, tá? E o ex-volante da seleção brasileira, Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor que recentemente fechou com Mohamed Salah e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você, o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti? E a Fiorentina é mais um clube europeu disposto a contratar jogadores do Palmeiras. O time italiano sugeriu 13 milhões de euros ou 78 milhões de reais para a contratação do lateral esquerdo Arthur, formado na base, que ganhou mais minutos no time profissional nessa temporada depois das lesões do Piquerez e do Jefité. Palmeiras até considera a proposta boa, mas não deve fazer negócio. Até porque o Jefté só volta na próxima temporada e a negociação do Arthur faria com que o Verdão tivesse apenas Piquerez daqui até o fim do ano. Palmeiras que está em meio a 3 competições. O fato de o Palmeiras também ter avançado na venda do Alan para o Manchester City, operação que pode bater até 40 milhões de euros, permite ao Palmeiras que não faça outras negociações, ainda que sem tantas dificuldades com o fluxo de caixa. 40 milhões de euros do Arthur, ou melhor, do Alan, vão equivaler a mais ou menos 240 milhões de reais. Dinheiro que permite ao Palmeiras uma tranquilidade um pouco maior. Só para completar, em relação ao Arthur, contrato até dezembro de 2029, 26 jogos na atual temporada. Se no fim do ano uma proposta um pouco maior aparecer, aí sim pode haver negócio. Palmeiras pretende segurar todos os seus titulares até dezembro, com exceção ao Alan, ótima oportunidade de mercado.